Senhor, buscando a face do Senhor nesta manhã, adorando aquele que é tudo em todos, é o princípio e o fim de todas as coisas. Aleluia. No domingo passado, eu tive a oportunidade de falar um pouco a respeito de comunhão. Comunhão, na palavra de Deus, é um princípio e um pilar para a construção da vida cristã e da casa do Senhor. Então, nós vamos deixar essa ideia do pilar, porque ele sustenta, ele firma a construção da casa. E no sentido aplicado a nós, a comunhão é um dos pilares da vida que temos em Cristo Jesus. Se comunhão não fosse tão importante, Deus também não se importaria com a sua criação, que resolveu andar no caminho do pecado e deu as costas para o seu Criador. É tão importante que Deus fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para resgatar, para reconciliar a sua criação com Ele mesmo. E isso custou muito caro, teve um alto preço, muito alto, a vida do próprio Filho de Deus. Então, nós temos que levar em conta que comunhão é algo que faz parte da natureza de Deus. É algo que faz parte da Trindade, da Pai, Filho e Espírito Santo. Uma perfeita unidade, uma perfeita comunhão, uma perfeita harmonia. Então, esse é um valor que pertence a Deus e que Ele quer imprimir na sua criação. E especialmente agora naqueles que são resgatados, que voltam para casa, que são redimidos do pecado. O pecado, ele gera individualismo, ele gera a vaidade, ele gera a solidão, ele gera o isolamento, Mas a comunhão faz exatamente o contrário. A comunhão preza pela unidade, pelo relacionamento e assim por diante, Então, há vida na comunhão, mas no isolamento, na solidão, naquilo que é solitário, não tem vida, tem esterilidade, tem um vazio, E Deus nos tirou dessa esterilidade, desse vazio no mundo, espiritualmente falando, para uma vida de comunhão. Então, no domingo passado, nós falamos um pouco sobre o que é comunhão, no sentido espiritual, e demos aqui o significado da palavra comunhão em diversas passagens do Novo Testamento. Hoje eu quero me ater aqui a dois aspectos. O primeiro, eu quero falar um pouco a respeito daquilo que favorece e promove a comunhão e também aquilo que impede ou desvaloriza a comunhão. O lado positivo e o lado negativo. E também depois vou falar um pouco a respeito dos resultados ou os frutos que a comunhão pode gerar quando nós vivenciamos, praticamos essa comunhão, a nível espiritual. Não vou me ater ao aspecto natural, porque é um reflexo, O natural é um reflexo do espiritual, do valor que o espiritual tem. Então, muito bem, eu espero não gastar muito tempo com isso. Então, vamos falar um pouco a respeito daquilo que promove ou favorece a comunhão espiritual. A primeira coisa é o próprio relacionamento. Então, através de um relacionamento, de estar juntos, qualquer nível de relacionamento, isso favorece a abertura de uma comunhão, de uma parceria, de um companheirismo, de uma troca,
de dar e receber, de compartilhar mútuo entre aqueles que participam da mesma base, que se identificam, né? Como nós que nos identificamos não apenas com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas também com aqueles que têm a mesma fé cristã que nós temos. Então, relacionamento é fundamental, é o ponto de partida para haver uma comunhão. O outro ponto é a oração, o louvor e a gratidão. Quando nós mantemos uma vida de oração, de gratidão e de louvor a Deus, né? Isso favorece não apenas a comunhão com Deus, mas também favorece a nossa comunhão uns com os outros. Porque quando nós praticamos, nós participamos das mesmas coisas. Ou seja, temos elementos comuns dentro da prática da nossa fé. E isso ajuda e promove a comunhão não apenas com Deus, mas também conosco. Outro ponto importante é fé e obediência. Fé e obediência à vontade de Deus e à palavra de Deus são geradores de comunhão. Por quê? Porque estamos fazendo algo que agrada ao Pai, que é da vontade de Jesus, que é da direção do Espírito Santo. E fé e obediência nos ajuda a ajudar o nosso próximo. E o mais próximo são aqueles que participam da mesma fé que nós participamos. Então é muito importante isso. Então, fé e obediência são valores e práticas, né, ou atitudes que ajudam a gerar comunhão. Outro ponto é perseverança. Perseverar naquilo que nós temos recebido é extremamente importante, porque é a forma de dar continuidade àquilo que Deus estabelece em nós. Nós vimos lá que em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, para que possamos participar da vida do Filho. Participar da vida do Filho é participar da vida de Deus Pai. Então, participa da fé, da esperança, do amor, da graça, do mesmo Espírito, todos os valores e virtudes que está em Deus e todo tipo de vida que Deus criou e cria, né, estabelece, vem a nós por participarmos da vida do Filho. Então, Deus nos retira do pecado, debaixo do poder do pecado, para vivermos a vida que está no Filho de Deus. Não apenas perdoar os nossos pecados, mas receber e viver esta vida. Isso é comunhão. Então, perseverar ou perseverança é a forma que nós devemos manter, né, para dar continuidade a esta vida. Ou seja, se nós vivemos pelo Espírito, devemos andar no Espírito. Se nós recebemos uma vida, fomos unidos a Cristo pela fé e pelo batismo, nós devemos dar continuidade a esta vida através da nossa perseverança. É por isso que lá em Atos capítulo 2, verso 42, fala como é que viviam os convertidos, aqueles que aceitavam a palavra do Evangelho, recebiam fé em Jesus, se arrependiam de seus pecados, se convertiam a Cristo como Salvador e Senhor, eles eram batizados nas águas para perdão dos seus pecados e eram acrescentados à comunidade ou à igreja de Cristo para fazer parte deste corpo, né? Então, qual era a atitude que eles deviam tomar a partir daí? Perseverar, dar continuidade a esse princípio de vida que eles agora estavam fazendo parte. E o texto de versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos de Jesus, que agora os apóstolos estavam repassando aos seus discípulos. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão com Deus e com uns com os outros, né?
nas orações e no partir do pão, ou na ceia do Senhor. Então, perseverar é um elemento que promove comunhão. Ok? Muito bem, vamos em frente. Empatia e compaixão, congregar. Congregar, estar juntos para o culto, estar juntos para um tempo de ensinamento, né? Também é extremamente importante. Se a gente está longe da congregação, longe daqueles que compõem a igreja, isso não nos ajuda. Então, congregar, estar presente nas reuniões é um elemento fundamental para promover a comunhão. Então, tudo que estamos falando em comunhão reflete com Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e também com os nossos irmãos. Outro fator, ter empatia ou compaixão com o nosso próximo. Se o nosso próximo é a nossa família e os nossos irmãos, esses estão mais próximos, quando nós temos um coração que vive nessa comunhão, nós temos interesse em compartilhar, em andar juntos, em ser parceiros, em abençoar. Então, ter um coração sensível, que tenha empatia, que sente a dor do outro, que se sensibiliza com o outro, né? E que tem compaixão pelas suas necessidades. E isso é um fator que estimula a comunhão, estimula o dar e o receber, estimula o compartilhar a bênção de Deus, a graça de Deus que está sobre nós, para que o outro seja também abençoado. Então, ter empatia e comunhão e compaixão são elementos que favorecem essa comunhão. Outro ponto, andar juntos. Quase que dispensa comentário, né? Andar juntos é fundamental. Quando nós andamos isolados ou distantes, é claro que isso não vai favorecer, né, esse relacionamento e essa comunhão, essa vida do Senhor que está em nós, né? Servir e trabalhar juntos é uma decorrência de andar juntos. Quem anda juntos na mesma fé, partilhando das mesmas coisas que Deus tem nos dado, né, também promove comunhão quando fazem coisas juntos, quando realizam trabalho juntos, né? Seja no aspecto natural, né, da vida, seja no aspecto espiritual. Por exemplo, quando você vai pregar o Evangelho, ou levar, ou fazer uma visita, orar por enfermos, enfim, qualquer coisa, participar de qualquer projeto, né, que leva a palavra, ou que leva o Evangelho, que leva o testemunho de Cristo, enfim. Mas também pegando no pesado, né, estando juntos para fazer qualquer trabalho que possa abençoar uma família, ou a própria igreja, ou o espaço que a igreja usa, né, para as suas reuniões. Tudo isso é elemento que favorece a comunhão. Examinar ou ler e meditar na palavra. A palavra é um elemento que impulsiona a comunhão com Deus e com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Então, quando nós examinamos a palavra regularmente, ela sempre vai nos presentear com o conhecimento, com o entendimento, que gera fé, gera alegria, gera força em nossos corações, gera proteção, né? E isso tudo favorece a nossa comunhão com Deus e também com o nosso próximo, porque somos abençoados para abençoar. Outro fator é andar no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que assim como nós passamos a ter vida no Espírito, a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo para habitar e para mover-se em nós, né, para nos conduzir na vontade do Pai. Assim como nós temos vida no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. E andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, em toda a vontade de Deus. E quando isso ocorre, nós rejeitamos
Nós temos força para rejeitar o viver segundo a carne, o viver segundo a cobiça deste mundo, o viver segundo os padrões deste mundo, né? Que são completamente opostos, fazem oposição ao viver em Cristo. Então, esses são fatores, eu relacionei aqui 10 fatores que promovem ou favorecem a comunhão espiritual. Agora vamos examinar aqui outros 10 que são opostos a esses, né? E que se nós dermos brecha ou deixar que eles nos conduzam a nossa vida, né? Seja individual com Deus, seja na família, seja na igreja, enfim, no mundo mesmo, né? Se a gente permitir que esses fatores tomem conta ou sejam fortes em nossa vida, nós vamos estar impedindo que a comunhão espiritual ocorra em nossas vidas, ou desvalorizando essa comunhão, que é um fator importante para fluir da vida de Deus em nós e através de nós. Então, sempre que eu estiver falando aqui em comunhão, eu estou falando de vida compartilhada, a vida que vem de Deus, né? Então, que coisas podem impedir ou desvalorizar essa comunhão? Então, o primeiro ponto aqui é o distanciamento ou a ausência. Quando nós vivemos distantes ou ausentes da igreja, né, do corpo de Cristo, nós estamos gerando um fator que impede a comunhão, ou que desvaloriza a importância da comunhão. É muito fácil de compreender isso. A família é o menor núcleo, né, em que a presença e a bênção de Deus está. Então, se marido ou mulher se afastam, vivem mais fora do lar do que dentro do lar, e negligencia suas funções, seu trabalho, suas responsabilidades dentro do lar, entre o casal, entre os filhos, etc., né? Seja lá quem more e viva naquela família, se eles valorizam mais estar fora, ainda que em atividades legais ou lícitas, né? Eles estão, de alguma maneira, negligenciando sua responsabilidade e a sua dedicação para com a sua família. Isso atrapalha a comunhão? Atrapalha, porque você está, o marido ou a esposa, ou seja lá quem for, está se enchendo de tantos compromissos fora do lar, né, que o lar parece que virou apenas um hotel para dormir e tomar o café da manhã, às vezes nem o café da manhã. Se um casal se casa e começa a viver desta maneira, logo, logo eles vão perceber que alguma coisa está errada, né? E assim uma família com seus filhos ou outros membros, né? Então, isso não vai muito longe. As pessoas que convivem, que fazem parte daquela família, vão sentir falta daquele elemento, né? E ainda que aquele elemento está tão envolvido com os seus compromissos fora do lar, tal, para ele está tudo bem. Ele dá motivo, ele justifica a sua ausência. Mas a família vai se ressentir. Não é verdade? Isso não ocorre? Hoje em dia ocorre muito. E isso é um impedimento à comunhão. Se impede a comunhão, impede o fluir da vida daquele membro para com o resto da família e da família para com ele. Então é muito fácil de entender o que ocorre num plano espiritual, olhando para a família, né? Então, outro ponto é que deixar de orar e de louvar e de agradecer a Deus. Como fazer isto é um elemento que promove a comunhão, deixar de fazer isto, né, não dar tanta importância para isso, né, vai impedir a comunhão. Outro aspecto, que é o contrário do medo e da obediência, da fé e da obediência, é o medo e a desobediência. Então, ter medo no sentido de não se lançar, não confiar em Deus,
não viver no relacionamento com os irmãos, ter suspeita, desconfiança, um pé atrás, qualquer coisa nesse sentido, impede o fluir da vida espiritual. Então, se você anda dessa maneira, alguma coisa está errada e precisa ser consertada, né? E a desobediência também à palavra de Deus é um fator que impede a comunhão. Outro aspecto é desistir ou viver assim de uma forma descontinuada, ou seja, ao invés de ser perseverante, ao invés de manter uma prática, na sua vida espiritual, você se torna inconstante ou desiste de práticas importantes. Começa, mas depois para, né? Começa a participar das reuniões da igreja, depois para. Hoje não dá. Semana que vem eu vou, mas semana que vem surge um outro problema, hoje também não vai dar, né? Ou seja, uma pessoa inconstante no relacionamento, tanto com Deus como com os irmãos, né? E que acaba desistindo, não importa os motivos. Isto impede e desvaloriza a comunhão, tanto com Deus como com os irmãos. Então precisa tomar cuidado com essa inconstância, esse desistir daquelas oportunidades em que nós podemos estar juntos e nos relacionar, nos abençoar. Isso é muito importante, né? Um outro fator aqui que impede ou desvaloriza a comunhão é negligenciar a própria participação nas reuniões, né? Negligenciar por qualquer motivo, né? Hoje não vai dar, não. Estou meio cansado, ou isso, aquilo. Não, hoje vou chegar um pouco mais tarde, não vou. Então, quando você negligencia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco você não perde o interesse de estar com aquelas pessoas, seja um grupo pequeno, né, uma célula, ou o corpo todo, né? Então, a comunhão vai desaparecendo ou enfraquecendo, né? Então, só tem prejuízo com isso, né? Outro fator é ser insensível ou demonstrar pouco interesse com os seus irmãos da igreja, ou com aqueles que fazem parte do seu grupo de comunhão ou da sua célula. Isso também prejudica a comunhão, né? Outro fator é andar só ou isolar-se, né? Não valorizar o estar juntos, né? Não valorizar essa parceria, esse companheirismo, né? De estar juntos, que pode ser uma visita na casa de um ou do outro, pode ser numa pequena reunião, ou num evento que a igreja criou, que tem começo, meio e fim, ou uma oportunidade, ou alguma coisa que vai ocorrer só naquele fim de semana. Então, ter a participação das pessoas ali é importante. Como você está numa rota de estar só, de se isolar, você impede, né, que aquela atitude valorize ou promova a comunhão. Não cooperar com os outros. Não, já tem muita gente aí, eu estou muito ocupado, não vou poder participar, não. O pastor falou ali para quem é que vai ajudar, fazer um mutirão para fazer isso, ou estar ali numa praça ajudando a compartilhar a palavra, ou distribuindo um livreto, ou fazendo parte de uma pequena campanha, ou ajudando aqui e ali e tal. Tem muita gente, eu vou ficar na minha aqui. Ou seja, deixar de cooperar com os outros, ou deixar de cooperar com a igreja, usando uma expressão mais, né, do português, claro, fazer um corpo mole, não vou deixar os outros aí. Esse fim de semana eu vou ficar na minha aqui e tal. Enfim, você podia estar ajudando, podia estar favorecendo, mas resolve tomar a decisão de
ficar só, de não cooperar, de não ajudar. Então, isso impede a comunhão, né? Impede um fluir da bênção, né, que você poderia estar fazendo. Não cooperar com os outros. Negligenciar a leitura e a meditação da palavra de Deus. Como ler, examinar e meditar na palavra favorece a comunhão, o contrário, desfavorece ou impede a comunhão. E por último, viver na carne, ou permitir que a sua cobiça, a sua carne, né, e as coisas que o mundo oferece te atraiam mais do que viver dentro da palavra, viver na vontade de Deus, que é viver no Espírito, ou andar no Espírito. Então, se a gente não for zeloso, se a gente der mole, né, já é uma coisa aqui, uma coisa ali, né, vai crescendo, a nossa carne, a nossa natureza carnal, ela é preenchida, mas o nosso espírito fica em falta, nossa vida espiritual fica enfraquecida, né? Porque estamos vivendo mais nas coisas da carne, deste mundo, do que nas coisas do Espírito ou nas coisas do reino de Cristo. Então, isso também impede a comunhão. Então, dei aqui uma geral, podem haver outros pontos, mas eu já alistei aqui 10, eu acho que já está bom para a gente compreender a importância, né, que nós devemos zelar e avaliar as nossas próprias vidas, se nós estamos realmente exercendo ou vivendo num nível de comunhão com a nossa família em Cristo, no nosso lar e com a igreja e assim por diante, né? Ou se nós estamos dando muito espaço para coisas que nos afastam dessa comunhão. Esse exame, essa avaliação é importante, porque a partir daí nós podemos ver se há uma vida de Cristo no Espírito fluindo em nós e através de nós ou não, né? Aí dá para avaliar onde nós estamos desse nível, né? Porque a comunhão é um meio pelo qual a vida de Cristo, ou do Espírito, flui em nós e acaba fluindo nos outros. Se eu estou cooperando com Cristo, se eu como membro do corpo estou abençoando e ajudando outros membros, né, a serem abençoados, fortalecidos, etc., né? Como ocorre com os membros do nosso corpo, né? Cada membro do nosso corpo tem uma função, mas é a nossa ligação um com o outro que faz com que a função se realize. Se o membro do nosso corpo estiver meio desconectado com aqueles que estão próximos, ou com aquele que ele precisa estar conectado, o outro membro vai sentir falta. Nós não vamos cumprir a nossa função e os outros membros que dependem de nós também não vão ser abençoados. Então, pensa no nosso corpo humano, né? Se os membros estiverem negligenciando a sua função, ou desconectados, né? Ou pouco ligados, né? Então, alguém vai ser prejudicado. Uma outra parte vai ser prejudicada. E o membro que está negligenciando não vai cumprir a sua função. Então, ocorre dois problemas ao mesmo tempo, quando nós deixamos de valorizar ou de promover com as nossas ações a comunhão espiritual. A comunhão está presente, ela existe, ela está no Espírito Santo, em nós. Cristo, com a sua bênção, nós estamos unidos a Cristo, então essa comunhão está em nós. O Pai está em Cristo, Cristo está no Pai, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, liberando esta comunhão. Mas nós, com a nossa negligência, ou pouco zelo, ou pouca perseverança, podemos falhar, ou viver numa comunhão muito tênue, muito frágil. Então, a vida que nós podemos fluir também vai ser frágil. E se os outros também têm pouca comunhão conosco?
Eu oro a Deus, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia todo dia na minha casa, não preciso desse, daquele, do outro. Esse é um engano do diabo, tá? Das trevas. Não é um pensamento apenas de individualismo, não. Por trás disso tem um engano do diabo e tem feridas, muitas vezes, que não foram saradas. Atitudes que não foram corrigidas e que as pessoas se conformam com isso. E elas acham que não tem problema, que ela consegue viver a vida espiritual dela assim mesmo, mesmo que o nível de comunhão dela com os outros membros do corpo, ou com os membros da célula, ou com os membros da sua própria família, se é uma família cristã, não seja lá grande coisa. Existe um espírito maligno que impõe, que enfia sobre as pessoas um individualismo, uma individualidade, o cultivo dessa individualidade, o cultivo desse viver mais solitário. Você não precisa dos outros, não. Depender dos outros é uma coisa muito difícil, complicada. Não dependa, viva a sua vida. Ninguém tem que se intrometer na sua vida. Então, há vários fatores, né? Vários aspectos que levam o ser humano hoje em dia, no mundo, a viver uma vida cada vez mais isolada, cada vez mais individualizada. Nós lemos aqui, o pastor Vanderlei falou, o texto, né, da palavra, que mostra como o mundo está vivendo hoje. E há uma tentação muito grande desse viver que vive no mundo, né? Isolado, ganancioso, egoísta, etc., contaminar os membros da igreja. Quando isso ocorre, o que fica prejudicado é a comunhão. E se a igreja não constrói o pilar da comunhão, ela tem menos força, a construção é uma construção mais fraca. O pilar da comunhão não é um pilar dispensável. Nós já temos aqui o da oração, da adoração, temos este, aquele, isso aqui basta, não precisa não. Não, a casa de Deus, ela a vida que Deus preparou e projetou para o seu povo, é Ele que determinou, tem que ter isso sim. Nós não podemos, por nossa própria conta e risco, simplesmente dispensar. É tão forte que a Bíblia mostra, logo ali no princípio da igreja primitiva, como os primeiros cristãos estavam vivendo. Eles andavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, onde a vida era compartilhada, nas orações e no partir do pão, que é a união com Cristo, entre Cristo e os discípulos, Cristo e a igreja. São 4 pilares, 4 fatores importantíssimos e não podia faltar. E os demais vão ser agregados a partir da fé e da obediência dos discípulos às ordenanças de Cristo. Testemunho, discipulado, o viver numa família restaurada, e vai por aí. Então, é isso. Vamos lá, deixa eu avançar aqui, que o tempo está correndo. Resultados e frutos da comunhão. Eu vou colocar aqui alguns desses resultados, baseado no capítulo 15 do Evangelho de João. Depois nós vamos colocar lá na rede social, você pode ver um por um, em que texto esses pontos foram tirados, ok? Vou ser aqui mais breve. Primeiro, João 15 fala da relação de Jesus com o Pai. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Então ele coloca uma dependência, ele coloca uma relação entre ele e o Pai, e uma relação de dependência. A videira, a árvore, depende do trabalho e da ação do agricultor. E se o agricultor quer frutos,
ele tem um objetivo com aquela árvore, ele também tem que se responsabilizar em cuidar daquela árvore. Então, uma relação de dependência, uma relação mútua, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí no versículo seguinte, vocês são os ramos da videira. Então aí ele, no verso seguinte, ele vai criar a relação dele com os seus discípulos, ou com os convertidos. E vai seguir nessa linha. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, o resultado da nossa união com Cristo, né? E que gera comunhão, ou melhor, o primeiro resultado da nossa união com Cristo é que através de Cristo agora nós temos comunhão com o Pai. Então, assim como Jesus é o Filho e tem relação com o Pai, que aqui na parábola na figura é o agricultor, nós também, ao termos uma relação, estarmos unidos com Cristo, também temos uma relação com o Pai, que é o agricultor. Muito bem. Então, o resultado e os frutos da comunhão com Cristo é que gera realmente um fruto, né? Demonstra uma vida semelhante a Jesus. Então, nós agora somos os ramos. Os discípulos de Jesus convertidos se tornam ramos desta videira. E os ramos, a sua função é, depois de um processo de crescimento, dar fruto. Então, a nossa ligação com Jesus e com o Pai, essa comunhão que temos, um dos resultados é gerar fruto. O fruto não está no caule, não está no tronco, o fruto está no galho, no ramo, né? É isso. Então, somos nós que devemos frutificar por causa dessa comunhão. Outro ponto é que nós estamos unidos pela palavra. Jesus disse que a palavra de Deus, a palavra dele, devia estar em nós, e nós nele. E desta forma, nós daríamos fruto. Então, um elemento fundamental dessa comunhão, né, que vai gerar comunhão, é a união pela palavra. Quando estamos unidos com Cristo na palavra, há comunhão. Então, esse é o resultado da comunhão. Estamos unidos, então a palavra deve gerar isso, né? Essa união. Então, unidos pela palavra, versículo 3. Outro ponto, permanecer para produzir frutos. Jesus disse que nós devemos estar nele e permanecer nele. Quando nós permanecemos nele, ou seja, a sua palavra em nós, e nós permanecemos nele, vamos gerar frutos. Então, o resultado da comunhão, permanecer nele. Essa comunhão que nós temos, ela nos instiga a permanecer nele. E permanecendo, o fruto vem. Há uma vida de Cristo, né? Então, comunhão é o meio pelo qual a vida de Cristo vem em nós e através de nós. Então, o resultado dessa comunhão é gerado pela permanência, né? E o fruto vem ao final disso. Comunhão com Cristo é essencial para que os frutos, para dar frutos e produzir obras. No versículo 5 do João 15, ele diz que se nós estivermos nele, nós vamos glorificar o Pai ao dar frutos e fazer as obras que Deus faz. Estou colocando o versículo nas minhas palavras. Então, quando nós estamos ligados a Jesus, em comunhão com Cristo, é fundamental, porque dessa forma
nós, além de dar frutos, seja o fruto de justiça, o fruto de uma vida, né, ligada a Cristo, nós também vamos fazer as obras que glorificam a Deus. Obras, boas obras, obras que mostram como Deus é bom, mostram a natureza de Deus, mostram o amor de Deus. Então, é outro fator que dá o resultado, né, da comunhão. Outro ponto é que a comunhão permite a resposta das nossas orações. Como nós estamos ligados a Cristo, Ele está em nós, nós estamos nele, a palavra dele está em nós. Ele disse no versículo 7 de João 15, que nós podemos pedir o que quisermos e que nos será atendido. Então, essa comunhão com Cristo favorece ou facilita a resposta às nossas petições. Ok? Esse é o ponto. A comunhão com Cristo glorifica o Pai e revela os discípulos. Versículo 8, que mostra que essa relação que temos com Cristo vai glorificar o Pai e vai mostrar quem são os discípulos de Jesus. Então, nós somos discípulos, mas essa revelação de que somos discípulos de Cristo está na nossa relação de dependência, de comunhão com Cristo, e que dá fruto, e que isso mostra a nossa condição. Quando nós não temos comunhão com Cristo, ou não damos frutos na nossa vida cristã, isso deixa de revelar que nós somos de fato discípulos. Porque o discípulo não é apenas o que segue, ou o que conhece a palavra, é o que permite que a vida de Cristo em nós seja gerada pela comunhão. E aí essa vida flui, né, em nós e através de nós. Vai por aí. A comunhão favorece a permanência do amor do Pai e do Filho. É o que diz o versículo 9. Quando existe comunhão entre nós, né, e com Ele, essa comunhão faz com que a presença do Pai e do Filho esteja em nós de fato. Então, o resultado da comunhão é a presença do Pai e do Filho em nós. Outro resultado da comunhão é que a comunhão com Cristo gera alegria e felicidade. Versículo 11. A comunhão gera alegria e felicidade. A presença de Deus em nós. E a comunhão com Cristo favorece amar ao próximo como Ele nos amou. Versículo 12. Quando nós estamos vivendo essa comunhão com Cristo e praticamos, a partir dessa comunhão, a nossa comunhão com os irmãos, nós nos abrimos para favorecer, para ajudar o nosso próximo. E se a gente vive esse nível, nós somos também estimulados a fazer isso com aqueles que não são cristãos. Por quê? Porque a gente está praticando viver esse amor, essa relação de amizade, de companheirismo, de parceria com o Senhor. Fazemos isso com Ele e fazemos isso com o corpo. Então nós vivemos num tipo de vida que nos favorece a abençoar, a ajudar o nosso próximo que não está em Cristo ainda. Não apenas como um vizinho, ou como colega de trabalho, ou de escola, que pode ajudar por variados motivos. Eu estou falando de um tipo de ajuda, um tipo de nível em que abençoa o próximo no nível espiritual, de uma forma que o mundo não pode fazer. Mas nós, pela nossa relação com Cristo, podemos, porque nós vivemos isso, né, no corpo. E a comunhão com Cristo favorece, bom, isso eu já falei por último.
E o amor gerado entre Jesus e os discípulos faz com que o mundo venha a nos odiar. Jesus falou no versículo 19 que o mundo rejeitou a Jesus. Houve um ódio contra a mensagem de Jesus da parte de muitas pessoas no mundo. Então, como ele recebeu um certo nível de rejeição, os discípulos, ele falou, vocês também serão odiados, porque vocês me amam e recebem, aceitam minha palavra. Como eles me odiaram, vocês também vão provar, em alguma medida, que o mundo vos odiará. Porque vocês são meus discípulos. E o mundo também vai rejeitar vocês. Então, este é um outro fruto, estranho, mas é um fruto da comunhão, um resultado da nossa comunhão e de viver unido a Cristo, gerando um fruto dessa vida no Espírito. Se a pessoa rejeita a Cristo, mais cedo ou mais tarde, alguns também vão nos rejeitar. Quem rejeita a Jesus e a palavra de Jesus, também vai rejeitar a nossa palavra. Por quê? Porque nós estamos ligados a Ele. Nós temos uma comunhão real com Ele e uma comunhão real com aqueles que amam a Jesus, que andam com Jesus. E se o mundo rejeitou e odiou a Cristo, ele também vai nos odiar em alguma medida, em algum momento, vai manifestar esse ódio, essa rejeição, né? Esse desprezo contra aqueles que são discípulos de Cristo. Isso acontece hoje, em cada geração tem acontecido. Há aqueles que aceitam a nossa palavra, aceitam a palavra de Cristo, mas há aqueles que não. Então, isso também é um resultado negativo daqueles que não aceitam a comunhão com Jesus. Eu vou parar por aqui. Esses são alguns pontos que a palavra de Deus fala a respeito daquilo que favorece, promove e daquilo que impede a comunhão. E daquilo que vem como resultado e frutos, benefícios da comunhão com o Pai e com o Filho. Para encerrar minha palavra aqui hoje, eu quero dizer o seguinte: como eu já afirmei aqui nesta manhã, comunhão não é um fim em si mesmo. Comunhão é um meio que Deus criou para relacionar com as outras pessoas. Há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. E Deus decidiu estabelecer essa comunhão com a sua criação. Ele fez céus e terras, tudo que existe neles, e por último criou o ser humano. Mas a Bíblia diz que Ele colocou no ser humano a sua imagem conforme a sua semelhança. E por causa disso, Ele estabeleceu um elemento dele mesmo, da vida dele, no ser humano, para que pudesse ter comunhão com esse ser humano. Comunhão numa base que ele não tem com os outros animais, nem com o sol, nem com a lua, nem com os astros, estrelas, etc. Isso é muito claro. Só que o homem virou as costas e decidiu seguir o caminho do pecado e não seguir o caminho do Senhor. Desobedeceu a palavra e viveu nisso. Deus não desistiu desse ser humano e enviou Jesus, um homem semelhante ao primeiro Adão, né? A Bíblia chama Jesus de o último Adão, o segundo homem, né? Ele enviou Jesus para que ao seu tempo abrisse o caminho do Senhor, abrisse o entendimento da palavra, para mostrar que o amor de Deus é tão grande que Ele agora estava abrindo um tempo
favorável, um tempo da graça, para chamar esse homem que estava de costas viradas para o Pai, para Deus, o Criador, e se reconciliasse, baseado no sacrifício que Jesus fez na cruz, na consequente ressurreição e ascensão aos céus. Então, Jesus fez a obra que o Pai determinou para ele, para que pudesse estabelecer o caminho e as condições de viver uma vida de comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, o Senhor da criação. Aleluia. Então, Deus ama relacionar-se. Deus é uma pessoa, e pessoa é um ser criado em relação a alguém ou a alguma coisa viva. Isso é o conceito de pessoa. O que não é pessoa não se relaciona, não tem relação e não pode ter comunhão. Por isso, a obra de Jesus nos tirou da condição de criatura, sem relação com o Criador, perdemos essa relação, e nos trouxe para a comunhão com esse Criador, esse Pai, estabelecendo-nos como uma pessoa, uma nova criatura, diz lá o texto, né? De 2 Coríntios 5,17. Uma nova criação. E nessa nova criação, nós temos comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, e a capacidade de comungar uns com os outros, que têm o mesmo Espírito, o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo batismo, e pertencem ao mesmo corpo, e têm o mesmo propósito de vida estabelecido pelo Pai, fazendo parte da mesma família. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Então, é isso. Então, comunhão é o meio pelo qual nós compartilhamos a vida. Onde há comunhão, há um fluir da vida de Cristo. Onde não há comunhão, esse fluir não existe. Onde há pouca comunhão, há pouco fluir da vida de Cristo. E onde há pouco fluir da vida de Cristo, ou nenhum fluir, aqueles que dependem da vida de Cristo para viver, vão sofrer a falta desta vida. Então, a igreja pode ser uma igreja unida, saudável, forte, cheia da capacidade de gerar, fecunda, estava tentando lembrar essa palavra, fecunda, produtiva e frutífera, ou ela pode ser débil, fraca, enferma, estéril, ou pouco geradora de frutos, de bênçãos, de vida. O que será que o Pai deseja que nós sejamos? Fortes, saudáveis, férteis, geradores de vida? Ou que a gente seja meia boca, espiritualmente falando, fracos. Ovelhas fracas têm dificuldade de reproduzir-se. Não é o pastor que reproduz a ovelha, é o rebanho. Assim toda a criação. Como homens e mulheres, nós podemos reproduzir homens e mulheres. Usando a figura do rebanho, as ovelhas, elas é que reproduzem. E se as ovelhas forem fracas, doentes, elas não têm muita força para gerar. E se elas gerarem, vão dar ovelhas frágeis. Vão ter um rebanho frágil, fraco. E um rebanho frágil, fraco e débil e doente, tem pouca imunidade, está sujeito a pegar todo tipo de doença e de todo tipo de agente que gera
enfermidade no mundo, não tem como se livrar e se afastar daqueles predadores e assim por diante. Então, comunhão é um fator indispensável na vida do cristão, na vida da igreja. Não é algo que a gente pode ter ou pode não ter. E como eu já falei mais de uma vez esses dias atrás, eu estou impressionado de ver o número de pessoas sem igrejas. Ou seja, acontece qualquer coisa, ou por qualquer motivo, deixaram de participar da igreja. E vai indo, vai ficando. Uma brasa fora da fogueira, ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai se apagar. Porque o que dá fogo, o que dá vida, o que dá calor a ela é a fogueira, ou o braseiro. Se ela é retirada, ou ela sai por conta própria, o mundo aí é frio espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde vai esfriar. E vai apagar. Vai ficar como um tição ali, um pedaço de carvão, sem fogo, sem calor, sem luz. Não serve para nada, para ser chutado. Agora, comunhão é o elemento que te une ao braseiro, à fogueira. Então não dá para viver uma vida de Cristo nesse mundo sem comunhão. E se nós quisermos fazer a vontade de Jesus, também não dá para viver sem comunhão. Porque fazer a vontade de Jesus, no mínimo, tem que ir de 2 em 2. Ou é marido e mulher, ou 2 irmãos, 2 irmãs. Jesus, quando mandou fazer a obra, mandou de 2 em 2. Nunca ele mandou fazer nada solitário. A comunhão é um elemento indispensável. Então nós temos que reavaliar a nossa vida com Cristo, se ela tem esses elementos da comunhão ou não. Senão, nós devemos cuidar para que o pilar da comunhão seja construído em nós, no nosso casamento, na nossa família, entre marido e mulher, pais e filhos. É ali que tem que ser, ali é o essencial, é o primeiro. Na igreja, e quando eu falo na igreja, em qualquer instância que a igreja cria, no grupo de comunhão, nas células, em qualquer trabalho que fazemos, tem que ser feito através da comunhão e em grupo, nada solitário, nada individualista, porque ninguém é senhor de tudo, ninguém é bam. Nós somos dependentes uns dos outros, e todos nós dependentes do Senhor. Então, o elemento que vai sustentar, trazer saúde, força, capacidade de gerar, né? É a comunhão. A comunhão com o Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé e vamos orar nesse sentido. Querido Pai, você coloca aí diante do Senhor, coloca a tua vida. Isso é conosco. Deus está falando conosco. Deus está querendo que a gente examine o nosso coração. Deus está querendo que a gente olhe para a nossa casa, a nossa família, e veja o que nós precisamos corrigir, acertar, promover, ampliar ou remover, né, que está sendo nocivo, né? Deus, quando criou o ser humano, Ele deu uma capacidade, Ele disse: sede fecundos. A falta de comunhão tira a fecundidade. Sede fecundos e multiplicai-vos. Nós precisamos da fecundidade e crescer e desse poder da multiplicação. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor nesta hora e damos graças por este tempo precioso, damos graças por esta palavra, Senhor. Queremos nos colocar perante o Senhor e pedir que, por meio do Teu Santo Espírito, que é o Espírito da santidade, o Espírito de Cristo, o Espírito que gera vida, o Espírito Criador. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Olha para nós, trata conosco, ajuda-nos a criar e a construir o pilar da comunhão em nossos casamentos, em nossas famílias,
em nossos lares, no seio da igreja, no seio de cada grupo de comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar a comunhão que custou tão caro, o preço da vida de Cristo na cruz do Calvário. Ó Senhor, para que o Senhor pudesse estabelecer uma via de comunhão e chegar a nós, através de Cristo e agora pelo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continua a falar, continua a iluminar os nossos corações, continua a tratar conosco no nosso dia a dia. Nós queremos sim, Senhor, construir em nossas vidas e no seio desta comunidade, cada um desses pilares que sustenta, Senhor, a Tua vontade, a Tua obra, o pilar da oração, o pilar da palavra, o pilar da adoração, e o pilar, Senhor, da comunhão. Ajuda-nos a fazer isto, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Assente-se um instante.